Eu costumo dizer que nós vemos o Brasil como um fantástico e gigantesco laboratório, onde é possível apostar e fazer soluções inovadoras que depois nós, como IFC, gostamos de exportar para outros países que, obviamente, não têm o grau de desenvolvimento do Brasil. Olá, você está no canal Brasil, uma iniciativa da FEComércio São Paulo. Eu sou a Juliana Rangel e hoje converso com o nosso convidado, Carlos Leira Pinto. Ele é gerente-geral da IFC no Brasil e a gente vai falar sobre diversos temas como meio ambiente, economia, finanças sustentáveis e muitos outros aspectos que fazem com que hoje o Brasil seja atraente aos olhos do investidor. Carlos, obrigada por nos receber aqui hoje. A gente está na sede da IFC em São Paulo. É um prazer essa conversa. Um gosto, um enorme gosto. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, primeiro eu queria começar essa conversa te pedindo para explicar um pouquinho o papel da IFC. A gente sabe que o Banco Mundial é o que fornece recursos e faz parcerias com o governo, e a IFC seria um braço do Banco Mundial, mas para fazer parcerias com a iniciativa privada, é isso? Exatamente. Para aqueles que estão menos familiarizados com o Grupo Banco Mundial, podemos dizer que há basicamente dois bancos. Um banco que as pessoas conhecem mais como Banco Mundial, que é o IBRD, International Bank Reconstruction and Development. Como você disse, financia o setor público, financia o governo federal, financia os governos estaduais, financia as prefeituras, portanto, o setor público, e depois tem a AFC, que é a International Finance Corporation, que financia o setor privado. Portanto, eles são complementares, se quiser. Uns trabalham com o setor público e outro trabalha com o setor privado. Bom, e a IFC tem destinado boa parte dos seus recursos para o Brasil. No ano passado, se eu não me engano, o Brasil ficou atrás apenas da Índia. Isso. E já ultrapassando a China. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que faz com que o Brasil seja tão interessante aos olhos da IFC. De facto, neste momento, o Brasil, para vocês terem uma ideia, a IFC investe em mais de 100 países no mundo inteiro. Há 3 anos atrás, o Brasil, em termos de importância do portfólio de investimentos da IFC, estava em 4º lugar. Tínhamos a Índia, depois tínhamos a China, a Turquia e o Brasil. E em apenas 3 anos, o Brasil já é número 2, muito a seguir à Índia. Portanto, ultrapassámos a Turquia, ultrapassámos a China. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, de facto, a IFC está apostando muito no Brasil, mas também que o Brasil gera condições para nós conseguirmos apoiar o setor privado a fazer mais investimentos no Brasil. Respondendo à sua pergunta, o Brasil é um país que tem um conjunto de fatores que potenciam este enorme crescimento. A começar pela escala. É um país muito grande, é um país de uma dimensão continental. Eu costumo dizer que é um continente dentro de outro continente, não é assim? Esse é um. Depois é um país que tem institucionalidade, é um país que tem uma grande estabilidade política, apesar de vez em quando haver algumas mexidas, mas tem, digamos, nós observamos que de facto é um país que tem uma continuidade, é um país democrático, é um país onde funciona a regulação, onde funciona o sistema judicial e, portanto, está criado uma base que é fundamental para nós podermos fazer os nossos investimentos. Depois, o Brasil é um país, aquilo que tecnicamente se chama um middle income country, ou seja, é um país que já não está naquela base da pirâmide, já está mais acima, já tem um grau de desenvolvimento, um grau de maturidade que permite, de facto, considerar soluções inovadoras. Vou dar um exemplo para você. Tudo o que é parcerias público-privadas, aquilo que os ingleses chamam PPPs, não é? Public-Private Partnerships. O Brasil é talvez o país do mundo, fora dos países desenvolvidos, que tem mais experiência, que tem mais track record de atrair o investimento privado para áreas fundamentais da economia brasileira através de parcerias público-privadas de concessões. Veja só o caso da eletricidade, da energia, não é? Quem produz energia no Brasil é essencialmente empresas privadas. Quem transmite energia no Brasil são empresas privadas. Quem distribui
não é? Chamadas DISCOs, são empresas privadas. Portanto, o Brasil tem criado esse ambiente favorável, esse ecossistema, de tal forma que, por exemplo, há concessões rodoviárias que já estão sendo renovadas, que chegaram ao seu termo, fizeram 20 anos, chegaram ao seu fim e foram novamente licitadas e foram adjudicadas. Portanto, nós estamos apostando. Eu costumo dizer que nós vemos o Brasil como um fantástico e gigantesco laboratório, onde é possível apostar e fazer soluções inovadoras que depois nós, como IFC, gostamos de exportar para outros países que, obviamente, não têm o grau de desenvolvimento do Brasil. Ah, legal que você citou esse termo em laboratório, né? No ano passado, se eu não me engano, foram investimentos da ordem de 22 bilhões de reais no Brasil. Quais foram os setores que mais receberam? E você falando essa palavra laboratório me faz pensar em quais são as iniciativas que estão em gestação que podem receber um maior recurso de investimentos olhando para frente. Dar-lhe ideia, de facto, o ano... Nós temos a peculiaridade, fechamos o ano fiscal no dia 30 de junho. Portanto, nós neste momento estamos fechando aquilo que nós chamamos o nosso ano 2023. Mas os números que nós temos neste momento são os do ano passado, do ano 2022. Têm sido anos recorde. Portanto, nós começámos em 2020 com qualquer coisa na ordem dos 2 bilhões de dólares, para chegarmos ao final do ano 2022 com 4,4, os tais 22 bilhões de reais que você estava dizendo. Portanto, temos vindo em crescendo e posso anunciar para você que este ano, que vamos fechar daqui a poucos dias, no dia 30, vai ser um novo ano recorde. Portanto, vamos estar por cima dos 22 bilhões. Portanto, continuamos em crescendo e o nosso plano de negócios para os próximos 3 anos continua muito ambicioso. Queremos continuar a apostar no Brasil. Onde é que nós estamos fazendo investimentos? Há uma área que é muito importante para nós, que são as pequenas e médias empresas. Porquê? Porque é esse setor que gera qualquer coisa como 20 e tal % da economia brasileira, mas, acima de tudo, gera 50% dos postos de trabalho no Brasil. E, portanto, nós precisamos de apoiar esse segmento das pequenas e médias empresas. Nós não temos capilaridade, ou seja, não temos agências espalhadas pelo país. Portanto, a forma que nós fazemos isso é financiar o sistema financeiro brasileiro, os bancos brasileiros, o Itaú, o Santander, o Bradesco. Esses bancos têm capilaridade e nós colocamos recursos neles que eles devem utilizar para, por sua vez, financiar as pequenas e médias empresas brasileiras. Há uma falha de mercado. Se você for uma empresária no Brasil, quiser fazer um investimento na sua pequena empresa, porque você precisa de comprar máquinas, equipamento, você deveria conseguir um financiamento de médio prazo, 3, 4, 5 anos. Você não consegue. É muito difícil. Você consegue só o capital de giro, portanto, para 1 ano. Nós estamos utilizando estes fundos e trabalhando com os bancos brasileiros para que eles deem recursos, financiamento às pequenas e médias empresas brasileiras com estes prazos, para que elas possam, de facto, ter financiamento de médio prazo e possam fazer investimentos. Se fizerem investimentos, estão crescendo, estão gerando mais receita, provavelmente, seguramente, estão gerando mais postos de trabalho. Portanto, essa é uma área importantíssima para nós. Depois, infraestruturas. O Brasil tem um problema ainda em termos de gap de infraestruturas, de todo o nível. Rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, enfim, tudo aquilo que constitui uma matriz de infraestruturas, como você sabe, é fundamental para a produtividade e continuamos a ter um Brasil com níveis de produtividade inferiores aos países desenvolvidos. Portanto, nós queremos ajudar o Brasil a ultrapassar esse gap. Portanto, estamos financiando muitas concessões público-privadas nestas áreas, em particular na área das rodovias, é uma área onde nós temos estado investindo muito. Depois, uma área fundamental, energias. E nós, agora, no Brasil, já só fazemos energias renováveis. Já nem sequer fazemos gás natural. Porquê? Porque achamos que o Brasil é tão rico, tão diverso, nas diferentes formas de gerar energia,
que de onde merece a pena apostar neste momento no Brasil é apoiar as energias renováveis, não é? E de facto o Brasil tem uma matriz energética extremamente sustentável. Cerca de 80% da matriz energética brasileira provém de energias renováveis. A principal, obviamente, são a hidroelétrica. E aí nós temos que ter atenção ao seguinte: com o problema das mudanças climáticas, e o Brasil já viu isso recentemente, como você se lembrará, quando há épocas de maior sequia, as energias hidroelétricas ficam em baixo, não é? Portanto, temos que apostar nas outras energias renováveis, desde logo a solar, a eólica, mas também tudo aquilo que o Brasil é muito rico, como os biocombustíveis, não é? O biometano, que são energias que o Brasil, através da sua capacidade de agronegócios, consegue posicionar-se de uma forma muito mais vantajosa que outros países. Toda a gente, os experts na matéria, dizem que o Brasil tem condições naturais fantásticas, todo o Nordeste, de exposição solar, de ventos, que vão colocar o Brasil claramente na liderança da energia solar e energia eólica, e já estamos olhando um bocadinho para aquilo que é o futuro, que é o green hydrogen, o hidrogênio verde, que para nós é algo que gostaríamos de ver claramente o Brasil na liderança no mundo. Bom, você já antecipou minha próxima pergunta, que era justamente sobre isso. Você contou que vamos bater um novo recorde, a gente está fazendo essa entrevista no mês de junho de 2023, então vocês estão para divulgar os resultados. Eu queria saber quantos por cento, mais ou menos, dessa carteira de investimentos vai para a energia e qual é a importância que você acha que o hidrogênio verde vai ter nos futuros financiamentos da IFC? Okay. Eu vou talvez fazer um ponto prévio para responder melhor à sua pergunta, dizendo que nós estamos neste momento numa fase de começar uma nova definição estratégica do que é que queremos fazer nos próximos 6 anos no Brasil. Portanto, nós temos ciclos de planeamento estratégico de 6 anos. Chegamos agora ao fim e estamos numa fase, precisamente, de redefinir essa estratégia para os próximos 6 anos. Algo que vai mudar significativamente relativamente à estratégia que nós tínhamos há 6 anos, ou melhor dito, que vai ganhar maior expressão, maior relevo, é tudo o que está relacionado com o clima. Neste momento, tornou-se muito mais importante, eu diria que é uma transversal a tudo o que nós queremos fazer daqui para a frente, tem que ter uma componente de adaptação ou mitigação climática. Isto é fundamental. E o Brasil é um país incontornável pela sua dimensão, pela sua biodiversidade, no mundo relativamente a estes temas. Ou seja, é escusado pensar que o mundo vai conseguir fazer alguma coisa com esta problemática se o Brasil não estiver lá. Mas eu diria que o Brasil não só tem que estar lá, como tem que estar liderando. Tem que ter uma posição de liderança no mundo, orientando o mundo para onde são as melhores soluções. E, portanto, nós daqui para a frente vamos ter o climate como uma transversal a tudo o que fazemos. Eu vou transmitir a todos os nossos equipas aqui que eles precisam de procurar investimentos e ajudar em termos de climate. A IFC definiu, para este ano que está agora acabando, uma meta de que 35% dos projetos tenham uma componente de climate. Posso dar a boa notícia para você de que no ano que nós vamos fechar, já estaremos por cima de 66%. Ou seja, nós aqui no Brasil já estamos muito mais à frente do que a meta que a IFC definiu para todo o mundo. E, portanto, nós estamos, de facto, já dando um forte contributo com soluções, com produtos, com sectores, onde realmente há um impacto em termos de clima, seja de adaptação ou seja de mitigação. Respondi à sua pergunta? Sim. E é isso que vocês chamam de financiamento verde? Exatamente. É Climate Finance. Ou seja, o Climate Finance é todo aquele financiamento que tem claramente um impacto em termos de adaptação ou mitigação. E eu posso dar alguns exemplos para você. Quando nós financiamos, por exemplo, uma empresa de água e saneamento, aqui no Brasil, geralmente as empresas de água e saneamento no Brasil têm um problema grave, que é o problema que se chama perdas de água. Os ingleses chamam non-revenue water. É água que você capta, é água que você trata, distribui, mas depois não fatura. Perdeu-se no sistema.
A maior parte das vezes é porque os dutos estão muito velhos, envelhecidos e têm grandes perdas. Para você ter uma ideia, no Brasil é normal uma empresa destas ter perdas de 40%. Ou seja, imagina o que isso representa. Então nós estivemos trabalhando, posso dar o exemplo concreto com a Corsan, que é a empresa de água e saneamento do Rio Grande do Sul. Estivemos trabalhando com eles dizer qual é o vosso principal problema. Eles contaram para nós temos um problema grave nas nossas perdas de água, mais ou menos estimado em 44%. Então vamos trabalhar juntos, fizemos, e é algo que a EFC pode fazer, investir conjuntamente com um cliente como a Corsan para fazer os estudos, para dizer o que é necessário fazer para minorar este problema, para fazer com que não seja tão grave. E definimos, de facto, que era possível fazer um investimento, calculámos o CAPEX, para passar de 44% para 35%. Parece que é pouco, mas você não imagina o que é isto no EBITDA. É um boost de saúde financeira para a companhia poder ter este incremento de receitas. E não é em que assim? intervalo de tempo essa redução? E isso tem um investimento que tem cerca de 3 anos. E nós fizemos um financiamento depois para a Corsan, no sentido de eles fazerem a substituição dos dutos que foram identificados, fazer uma digitalização da rede, ou seja, eles poderem controlar real-time onde é que a água está circulando, em volumes. E fizemos uma coisa bonita, um produto chamado Sustainable Link Loan. O que é que isto quer dizer? É um crédito que tem associado um KPI. Neste caso era fácil. O KPI era reduzir 44, 42, 40, por aí até 35. Conforme eles fossem conseguindo reduzir, o nosso spread, a nossa margem, também se ia reduzindo. Ou seja, o custo financeiro para a empresa vai sendo menor à medida que eles vão atingindo o objetivo que se tinha traçado, não é? E, portanto, através deste tipo de produtos estruturados, nós estamos ajudando as empresas no Brasil a caminharem para soluções que têm um impacto climático. Neste caso, veja só a poupança de água que isso traz para a empresa, não é? E são modelos que provavelmente podem ser replicados em outras empresas de saneamento do Brasil. Muito. Fazemos isso também com empresas de energia, de distribuição de energia elétrica. Fazemos isso com a banca, por exemplo. Nós estamos neste momento dando crédito. Eu ontem estava precisamente discutindo com o time uma solução de financiamento que vamos dar a um banco no Brasil que vai alocar esses fundos para financiar pequenas e médias empresas brasileiras, mas também pessoas físicas, para instalarem painéis solares ou nas empresas, ou em suas casas, ou em suas fazendas. Ou seja, ao fazermos isto, estamos dando um contributo enorme para o desenvolvimento das energias renováveis no Brasil. Porque se você, Juliana, quiser, imagine que você tem uma casa, uma fazenda, e você quer instalar um sistema de energia solar, beneficiando de uma regulação muito favorável que existe no Brasil. É preciso elogiar coisas tão boas que existem no Brasil, que é o que se chama Distributed Generation, DG. O Brasil incentiva este tipo de energia renovável, mas você para isso precisa de um financiamento. E precisa de um financiamento possivelmente a 4 ou 5 anos, porque o retorno do investimento é longo. Você vai demorar algum tempo a conseguir pagar esse investimento, mas depois já fica para o resto da sua vida, não é? Então, nesse caso, eu diria que aí há uma falha de mercado, porque não é fácil um banco brasileiro financiar a Juliana para que você possa comprar esse equipamento, mas nós estamos dando dinheiro a você através de um banco brasileiro para você poder financiar e comprar os seus painéis solares na sua fazenda. E é um financiamento subsidiado, porque assim, uma crítica que existe no Brasil é que esse tipo de financiamento ainda sai muito caro para a população de mais baixa renda, justamente porque a gente tem taxas de juros muito elevadas ainda na economia, né? Como fazer com que isso chegue também para uma população mais pobre? Nós não podemos fazer taxas subsidiadas. Nós temos uma obrigação, ou seja, nós como financiamos o setor privado, não podemos distorcer o mercado. Não podemos criar distorções. Enfim, não vou entrar agora em detalhes de macroeconomia, mas sempre que se faz uma taxa subsidiária, de alguma forma está-se a criar uma distorção grave no mercado.
deve-se fazer outro tipo de incentivos, mais talvez do lado de quem está efetivamente comprando, poder dar uma ajuda, de quem está investindo, não de quem está financiando, para evitar esse tipo de distorções. Senão o mercado deixa de funcionar corretamente. Mas, na verdade, eu diria que o sistema está funcionando bastante bem. Ou seja, aquilo que nós sentimos é que os nossos financiamentos, que devem ser a taxas de mercado, têm utilizações, vou contar para você, de 100%. Ou seja, muito rapidamente nós estamos renovando estes créditos porque há uma utilização muito intensa deles. Ou seja, a lei tal como está feita hoje em dia no Brasil, neste caso específico do Distributed Generation, é muito favorável. Ou seja, você consegue instalar o seu sistema, você consegue reduzir a sua tarifa de eletricidade ao fim do mês, você recebe dinheiro em vez de estar pagando de alguma forma. Portanto, é uma lei bem feita que cria este incentivo positivo. Carlos, quando você estava falando aqui desse financiamento para empresas de saneamento, você mencionou que vocês fizeram estudos que apontaram falhas e possíveis soluções. Então, assim, queria que você explicasse melhor como que a IFC trabalha. Não é só na parte de financiamento, né? Ela faz todo um projeto, como se fosse uma consultoria para mapear a melhor solução. Eu diria que nós temos 3 áreas de atividade aqui no Brasil. Desde logo, é a mais importante, é o core, é a nossa área de investimentos. Ou seja, nós fazemos aquilo que qualquer banco ou investidor faz. Nós fazemos dívida e fazemos também capital próprio. Nós também entramos, muitas pessoas desconhecem essa nossa atividade, mas nós entramos no capital de empresas brasileiras, grandes e pequenas. Vou dar um exemplo para você. A Tembici é uma empresa inovadora, brasileira, fundada por jovens brasileiros. São as bicicletas que vocês conhecem como bicicletas Itaú, cor de laranja, que são, no fundo, o Itaú é o sponsor, a empresa chama-se Tembici. É uma empresa hoje em dia multilatina, multinacional, porque não só está em São Paulo, como está em, salvo erro, 8 cidades já no Brasil, está em Santiago do Chile, está em Buenos Aires e recentemente ganhou também a concessão em Bogotá. Veja só, jovens brasileiros montaram uma empresa, plataforma de bicicletas, tem a ver com mobilidade urbana e, portanto, esse é o nosso papel, é precisamente promover soluções de mobilidade urbana que sejam sustentáveis. E, portanto, nós queremos que, de facto, as bicicletas, sejam as tradicionais, as elétricas que eles estão agora introduzindo no mercado, vêm dar um contributo enorme para que a mobilidade urbana no Brasil seja mais sustentável. Pois bem, nós somos acionistas da Tembici. Temos capital próprio porque achamos que é disruptor e tem a ver com esta nossa missão de banca de desenvolvimento. Portanto, voltando, investimentos, dívida e capital. Depois temos outra função muito importante que é mobilizar o capital de terceiros. Ou seja, por cada real que nós investimos, queremos trazer outros parceiros que investam connosco. Porque eles confiam muito na IFC. Confiam na nossa capacidade técnica de escolher investimentos corretos e que sejam sustentáveis e, portanto, sentem-se confortáveis de virem com a nossa mão. Temos várias soluções, fazemos sindicações, fazemos coisas que se chamam B-loans, enfim, não vou entrar agora no detalhe, mas temos várias formas de trazer terceiros para o Brasil e temos tido muito êxito em mobilizar capital de terceiros para virem conjuntamente connosco. E depois, indo mais concretamente à sua pergunta, temos uma área de consultoria, que essencialmente trabalha os temas das parcerias público-privadas. Os nossos únicos clientes que não são empresas privadas são desta área de consultoria. Nós trabalhamos com o Ministério de Infraestruturas do Brasil, trabalhamos com diversos estados aqui no Brasil, o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais. São clientes nossos a quem nós damos como serviço ajudá-los a montar projetos de PPPs, não é? Por exemplo, recentemente foi uma relicitação da Dutra, fizemos da Pipa, enfim, estamos muito ativos nesta área das rodovias, estamos também nas ferrovias. Temos um projeto fantástico, super interessante, que se chama Street Lighting, iluminação pública, que estamos fazendo conjuntamente com a Caixa Federal. Em que é que consiste?
São prefeituras que decidem passar, através de uma concessão privada, toda a iluminária pública para o setor privado, com uma obrigação que é, ou duas obrigações, substituir todas as lâmpadas por lâmpadas LED. Toda a iluminação da cidade passa a ter iluminação LED. E o concessionário privado tem a obrigação também de melhorar a qualidade da iluminação. Às vezes há zonas que têm pouca cobertura e, portanto, é ampliar a cobertura. Mas, durante o período da concessão, esse concessionário tem a obrigação de manter o sistema funcionando perfeitamente. Isso à cabeça, para você ter uma ideia, Juliana, representa em média uma redução da fatura de eletricidade da prefeitura em 40%, uma economia. Mais uma vez, estamos falando de climate, a fatura da eletricidade reduz significativamente o consumo. Então, este é um exemplo de win-win, se você quiser. Quer dizer, a população ganha, passa a ter uma iluminação de melhor qualidade, que tem melhor assistência. A prefeitura ganha porque paga menos ao fim do mês na fatura da eletricidade e todos juntos estamos contribuindo para uma maior sustentabilidade, porque se estamos consumindo menos energia, estamos ajudando o tema do climate, não é? E nesse caso especificamente tem até uma questão de segurança pública também, né? Também, Que acaba sendo... também. E não sei se você sabe, mas neste caso, enfim, no Brasil, como em a maior parte dos países, é sempre a mulher que tem, é mais afetada em termos de segurança. Sim. Portanto, isto tem... Já agora, eu falei-lhe da transversal climate. Deixe-me falar-lhe da transversal gender, aquilo que nós chamamos de gender. O gender é, nós queremos, em muitas operações, contribuir para a igualdade da mulher nos diferentes setores. Vou dar, talvez, aquilo que é o nosso maior orgulho aqui no Brasil. Esta parceria com o Itaú, que já tem 10 anos, e que se chama Itaú Mulher Empreendedora, tem tido um enorme êxito. E já capacitou pelo menos 800 mil mulheres empreendedoras aqui no Brasil. De tal forma que nós, neste ano fiscal de 23, fizemos uma operação emblemática aqui no Brasil, da qual nos orgulhamos muito, porque é o primeiro social bond feito, portanto é um debenture, são letras financeiras emitidas pelo Banco Itaú, em que nós financiamos o Itaú para eles poderem financiar exclusivamente empresas detidas por mulheres. Portanto, se foram o equivalente em reais a 400 milhões de dólares, uma operação de grande dimensão e que tem apenas um objetivo: financiar pequenas e médias empresas que são detidas ou geridas por mulheres. Com um caveat muito, muito importante. 10% desse montante tem que ser destinado para empresas que estão sediadas no Norte e no Nordeste brasileiro. Porquê? Porque nessa área não só temos a temática do gender, mas temos a temática da raça. Muitas dessas empreendedoras são mulheres, mas são mulheres pretas. E, portanto, nós queremos ajudar também esta componente, se quiser, racial, de promoção da mulher preta empreendedora aqui no Brasil. Sem dúvida, porque elas têm ainda mais dificuldade de obter financiamento nos modelos tradicionais, Isso. né? Agora, muito interessante você falar disso, porque, de certa forma, também tem um outro impacto relacionado à segurança, que é o fato de muitas mulheres passarem a empreender para sair de ciclos de violência doméstica. Então, tem um impacto ainda maior. Sem dúvida, sem dúvida. E como lhe disse, é um business case. Ou seja, o banco, no fundo, o que faz é segmentar a sua carteira de crédito. Antes estavam todos juntos, não é? E aquilo que nós trabalhamos com o Banco Itaú, mas estamos fazendo com outros bancos também, este tipo de soluções, é ensinar, colaborar com eles a dizer: a carteira de crédito não é uma só. Vocês podem, eventualmente, atuar melhor, podem até ganhar market share, se vocês, de facto, diferenciarem o vosso produto. Tem uma carteira de crédito geral, tem uma carteira de crédito especificamente para mulher empreendedora. Sim, e para finalizar a nossa entrevista, uma pena, já está acabando, eu queria te perguntar o seguinte: como que uma empresa interessada em obter tanto os financiamentos quanto a consultoria ou até eventuais aportes como sociedade, né, da IFC, pode se candidatar a isso? Qual é a melhor forma de uma empresa chegar até a IFC? Tenho falado muito, porque, como você vê, tenho um entusiasmo enorme pelo Brasil
e pelo que estamos fazendo no Brasil, e por isso quero dar uma palavra de entusiasmo e de coragem a todos os que investem no Brasil, sejam brasileiros ou internacionais, porque de facto o Brasil é um país com enormes oportunidades, é um país que está crescendo, que tem uma pirâmide etária de futuro e que é preciso apostar no Brasil. Eu costumo dizer que os nossos clientes são os clientes que querem subir a barra, porque eu não cheguei a contar para você algo que nós trazemos nos nossos investimentos, é toda a pauta de ESG. Ou seja, nós temos, a IFC desenvolveu internacionalmente aquilo que é conhecido como os Performance Standards da IFC, padrões de desempenho em brasileiro. São eles 8, cobrem todas as áreas que você consiga imaginar de ESG, desde património cultural até biodiversidade, utilização eficiente de recursos, comunidades locais, indígenas, enfim, nós desenvolvemos esses padrões de desempenho, colocamos a barra aqui e dizemos a estas empresas que querem trabalhar connosco, vocês têm que trabalhar com esta barra. Vocês têm que utilizar na vossa governança, nos vossos projetos de investimento, vocês têm que atingir estes padrões de desempenho. E, portanto, há empresas que não querem. Há empresas que não estão preparadas. Para as empresas que não estão preparadas, mas querem, nós podemos ajudar elas a fazer isso. Portanto, é algo que nos entusiasma muito, é ver uma empresa que está comprometida em melhorar a sua performance em termos de sustentabilidade social e ambiental. Nós podemos ajudar a fazer isso. E, portanto, eu diria que as empresas vêm falar com a IFC, vêm trazer-nos os nossos projetos, a nossa porta está aberta, o nosso site está disponível e nós temos o maior interesse em ajudar todos aqueles que batem à nossa porta para que possam desenvolver projetos de investimento no Brasil. Maravilha, Carlos, muito obrigada por essa conversa. Bom, e obrigada a vocês também que estão aí nos assistindo.